professor João Paulo de volta com vocês na nossa série Noções de Tributos Municipais. E hoje vamos dar sequência falando do IPTU. Né? O IPTU é um imposto aí de competência dos municípios e do Distrito Federal, e é um imposto sobre a propriedade territorial e predial urbana, né? Como já vimos aí em vídeo anterior. E ele é um imposto que recai sobre a propriedade imobiliária, né? E que, a princípio, tem uma função, né? A sua função predominante é uma função fiscal, ou seja, é aquela função que tem como prioridade abastecer os cofres públicos para que tenha uma contrapartida de despesa aí, né? Então é uma fonte aí muito importante de arrecadação de tributos municipais. A gente vai ver que ele também pode exercer a função extrafiscal, né? Que é aquela que tem como finalidade estimular alguma função social, mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí. Dentro, né, das características do IPTU, aí quando a gente relaciona ele com os princípios, né, os princípios da legalidade, por exemplo, ou seja, eu tenho que, né, todo e qualquer tributo depende de lei para ser cobrado, né, então o IPTU está sujeito aí aos princípios tanto da legalidade, quanto da anterioridade e o da noventena, né, então, ou seja, tem que estar previsto aí numa legislação para que seja comprovado, para que seja cobrado. O princípio da anterioridade é aquele que proíbe a cobrança no mesmo ano em que foi publicada a lei que criou ou que majorou o tributo. E o da noventena, que eu tenho que, né, depois que publicou a lei, deve esperar aí 90 dias antes de efetuar a cobrança. Então, neste caso do IPTU, né, ele não vai obedecer a noventena quando se tratar aí de alteração na base de cálculo, né? Então, esse é um detalhe em relação aí ao princípio da noventena. Quando se trata de alteração na base de cálculo, não incide aí o princípio da noventena, ok? Quanto ao fato gerador do IPTU, isso está descrito para a gente lá no Código Tributário Nacional, no seu artigo 32, né? Então acompanhe comigo aí. Então, o imposto de competência dos municípios, né, sobre a propriedade predial e territorial urbana, tem como fato gerador a propriedade, o domínio, né, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou por acessão física, né? Então, o que a gente entende aqui por natureza, né? Então, se eu tenho lá um terreno, então é a parte aí, vamos dizer assim, territorial. Ou a cessão física é se, né, o contribuinte foi lá e construiu um imóvel, né, nesse terreno. Então, eu tenho aí a posse, né, desse bem, ou por natureza ou por acessão física quando teve uma construção. E a gente entende aí, né, como, por exemplo, o proprietário aí é o que detém a propriedade e que, por sua vez, é um instituto jurídico aí que indica, né, o gozo jurídico, né, o pleno uso e a fruição e a disposição do bem. No caso do domínio útil, né, o direito de utilização e disposição conferido ao alforeiro relativamente a prédio enfitêutico. E a posse, né, aquele que detém, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes aí à propriedade, né? Então, no artigo 32 é que fica caracterizado para a gente aí o fato gerador do IPTU. Ainda, né, em relação ao artigo 32, né, ele vai tratar também a questão aí de definir o que é a zona urbana, né? Então, o mesmo artigo. Então, o que caracteriza aí, evidentemente, além de uma legislação municipal definindo a área urbana, o Código Tributário Nacional vai dizer que esse imóvel tem que possuir pelo menos, né, 2 melhoramentos, né, construídos ou mantidos pelo poder público, que estão listados aí, né? Ou vai ser meio-fio ou calçamentos, né, com canalização de águas pluviais, né, ou seja, não confundir com fluviais, pluviais, né, são águas de chuva, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação com ou sem posteamento para distribuição domiciliar e escola primária ou posto de saúde, né, pode ser um ou outro, a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado, né? Então, ou seja, quando eu estou falando de IPTU, estou falando a princípio, né, para incidir a cobrança do IPTU, da definição daqueles imóveis que estão localizados na zona urbana. Esse é o ponto de partida para a cobrança do IPTU.
E, além, evidentemente, de uma lei definindo essa área, né, o Código Tributário coloca a condição aí de que tenha pelo menos 2 desses melhoramentos aí previstos no Código Tributário Nacional, ok? Importante a gente destacar também que quando a gente fala aí, né, de IPTU, e como a gente já disse, que é um imposto sobre a propriedade de imóveis, é sempre bom destacar a distinção entre outro imposto que também recai aí sobre a propriedade, que é o ITR, né, o Imposto Territorial Rural, né? Então, quando a gente tem, né, uma divisão aí do que é a zona urbana, né, e o que fica fora, né, ou a zona rural aí, que a gente entende como zona rural, então, a princípio, zona urbana, IPTU, zona rural, ITR, né? Então o ITR ele vai recair sobre a propriedade de imóveis na zona, perdão, o IPTU vai recair sobre a propriedade de imóveis na zona urbana e é de competência do município, né? Conforme a gente já viu. O ITR ele vai incidir sobre as propriedades territoriais rurais e esse é de competência, né? Não podemos esquecer da União, conforme a gente já viu lá no vídeo sobre competências tributárias, né? Então, a princípio, há essa distinção aí de cobrança, né? A gente vai ver que tem alguns pormenores em relação a isso, né? Alguns detalhes, né? Que podem gerar dúvidas em relação à cobrança do IPTU ou do ITR, né? Mas o ponto de partida é justamente essa questão da competência do ITR do ITR pela União em zonas rurais e do IPTU na zona urbana para o município. Em relação ao surgimento de dúvidas, né, de relação que surge em relação à cobrança de IPTU, de ITR, né, nós temos aí a súmula 626, né, do STJ, que vai dizer o seguinte, né, a possibilidade de IPTU sobre imóvel situado em zona considerada pela lei local, né, vamos deixar claro isso, como urbanizável ou de expansão urbana, não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados aí no artigo 32 que a gente acabou de ver que são, né, que se exige lá pelo menos 2 daqueles melhoramentos. Então, nesse caso, né, quando eu estou falando aí de área urbanizável, né, então vamos imaginar aqui que eu tenho a zona urbana e a zona rural, eu posso ter lá uma lei, né, uma lei que já definiu uma zona, né, um pedaço desse território como uma área que já foi definida em lei como área urbanizável, no caso de um loteamento para fins residenciais, por exemplo, comerciais ou até industriais, né? Também a gente chama de expansão urbana. Então, nesse caso, ela já tem todas as condições e já pode ser cobrado o IPTU. Né? Então, essa súmula faz referência ao que se chama de área urbanizável, ok? E a situação também de dúvida, né, vai surgir também em relação ao ITR, né? Então, no caso aqui, nós temos uma divisão, a mesma coisa, né, de zona urbana e zona rural, mas eu posso ter um imóvel, né? Isso está previsto lá no Decreto-Lei 5766, lá no seu artigo 15, né? Então tá lá, o disposto no artigo 32 da Lei número 5.172, de 25 de outubro de 66, não abrange o imóvel de que comprovadamente, né, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, né, incidindo assim sobre o mesmo o ITR e demais tributos com o mesmo cobrado. Então, o que acontece? Está dizendo aqui, se eu tiver um imóvel aqui, né, que esteja dentro daquela área urbana definida em lei, né, mas que seja comprovado que ela desenvolva aí uma atividade de caráter agrícola, pecuária ou agroindustrial, né, se essa comprovação for efetivada, então vai recair sobre ele, aqui no caso o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, né, mesmo estando aí dentro da área urbana, ok? São aí particularidades, né, que ajudam aí a distinguir a questão da cobrança, né, ou da incidência aí do ITR e do IPTU. Em relação à base de cálculo, né, a base de cálculo do IPTU é o seu valor venal, né, e uma alíquota que é calculada em cima desse valor venal. O valor venal do imóvel é o valor provável de venda desse imóvel.
e a alíquota vai ser um percentual aplicado sobre este valor, né? E ela deve estar sempre prevista, né? Conforme a gente já viu, em lei, né? Então tem que estar bem claro e bem definido na legislação isso aí. Então, a base de cálculo é sempre um percentual que é alíquota em cima do valor venal. Quando a gente fala em IPTU, né, como comentamos já da questão da função predominante, né, aí entra a questão da função extrafiscal, que a gente vai falar sobre a progressividade do IPTU, né? Então, o IPTU pode ser progressivo e ele pode ocorrer aí de várias formas, né? Ele pode acontecer a progressividade do IPTU no decorrer do tempo, né? Em relação ao tempo. Pode ocorrer em razão do valor do imóvel, por exemplo, né? Quanto mais caro o imóvel, maior a alíquota aplicável. E eu posso ter diferentes, né, alíquotas aí conforme o uso e o local, né? Então, ou seja, eu posso ter alíquotas diferenciadas para o residencial e para o comercial. Então, nestes casos da progressividade do IPTU, a gente está tendo aqui uma função, né, extrafiscal, né, que pode acontecer aí de ser utilizado essa função da progressividade do IPTU. É claro que tudo isso tem que estar previsto em lei, como a gente já falou. Então, quando eu estiver falando dessa função extrafiscal, né, evidentemente que o município aí vai ter que fazer uma notificação ao contribuinte, vai ter que definir um prazo, né, para que se faça aí as adequações em função daquele controle social que se espera fazer com a progressividade do IPTU. E aí, a partir disso, sim, aplica-se aí o IPTU progressivo para aquele imóvel. Lembrando que a legislação vai dizer que essa progressividade ela só pode acontecer aí, né, até o período máximo aí de 5 anos, né? Então, eu posso fazer essa progressividade nos próximos 5 anos, né? E ao longo desses 5 anos, né, até o final desse período, não pode ultrapassar o máximo de 15%, né? Então, se ele começa aqui com 2%, 4%, 8%, quando chegar aqui tem que parar nos 15%. Deixa eu corrigir isso aqui que ficou, né, não dá para entender, né? Então, só melhorar isso aqui um pouquinho. Então, ao longo aí do período, né, eu não posso ultrapassar aqui 15% dessa progressividade em relação ao IPTU. Então, a progressividade dentro do IPTU, ela tem aí essa função extrafiscal. Mas, de uma forma geral, né, lembrando que nós vimos lá no primeiro slide, a função predominante do IPTU é a função fiscal mesmo, arrecadatória de recompor aí e aumentar os recursos dentro dos cofres públicos. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, né? Então, nós falamos aí, né, fizemos uma introdução sobre o imposto predial e territorial urbano, analisando aí a questão da sua competência, da sua função fiscal e extrafiscal, fato gerador do IPTU, diferença entre IPTU e o ITR, a base de cálculo e também da progressividade. Com isso a gente encerra esse vídeo aqui, mais um vídeo da série, e espero encontrá-los aí no nosso próximo vídeo para falar aí sobre mais um tributo municipal. É isso aí, um grande abraço a todos.